Seja bem-vindo ao Último VHS, onde clássicos inesquecíveis de filmes que o tempo quase apagou ganham uma nova sessão. Já aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual filme você quer ver por aqui. Compartilhe com quem também gosta de resumos de filmes. Então prepare-se, porque hoje é dia do filme Assassino Invisível, de 1976. Samuel P. Fuller, age 24. Linda Mae Jenkins, age 19. Attacked March 3, 1946. Howard W. Turner, age 29. Emmylou Cook, 17. Both found dead in a wooded area March 24, 1946. Roy Allen, 17. Peggy Loomis, 15. Both found dead April 14, 1946, Spring Lake Park. Floyd Reed, age 34, found dead in his home May 3, 1946. Mrs. Reed shot twice but survived. This man's identity, unknown. Believed to be between the age of 34 and 40. Wearing a white hood, he was known as the Phantom Killer. Believed to be still today living and walking free in the streets of Texarkana, Arkansas. Now, Charles B. Pierce brings to the giant screen one of the most incredible true stories ever filmed. The Town That Dreaded Sundown, starring Academy Award winner Ben Johnson, from American International Pictures, rated R. Em uma pequena cidade do interior do Texas, o medo começou a caminhar pelas ruas durante a noite, baseado em acontecimentos que aterrorizariam moradores reais anos antes. Assassino Invisível apresenta uma sequência de crimes brutais cometidos por uma figura misteriosa que surge das sombras sem deixar rastros. Usando um saco cobrindo o rosto, o assassino transforma estradas vazias, casas isoladas e encontros noturnos em cenários de puro terror. Casais começam a desaparecer. Sobreviventes relatam ataques violentos. E a cada nova noite, o pânico toma conta da cidade inteira. Enquanto a polícia tenta desesperadamente impedir novos assassinatos, os moradores passam a viver presos dentro de suas próprias casas, dominados pela paranoia e pela sensação constante de que estão sendo observados. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe de onde veio. E pior ainda, ninguém sabe quando ele vai aparecer novamente. Inspirado na lenda do temido Phantom Killer, o filme mistura suspense policial, a atmosfera sombria e violência inesperada em uma das histórias mais perturbadoras do terror dos anos 70. Aqui, o medo não surge de monstros sobrenaturais, mas da sensação assustadora de que alguém pode estar esperando por você no escuro, à beira da estrada. E quando a noite chega, o terror começa outra vez. Em 1976, chegava aos cinemas um slasher estranho, sombrio e diferente de tudo que o terror americano estava acostumado a mostrar naquela época. Muito antes de assassinos mascarados dominarem os anos 80 em filmes como Sexta-feira 13, Marsman, Quem Matou Rosemary e Feliz Aniversário para Mim, já existia uma figura silenciosa aterrorizando estradas vazias durante a noite. Seu nome nunca foi revelado, seu rosto nunca foi visto. E até hoje, o mistério continua. Esse é Assassino Invisível, também conhecido como The Town That Dreaded Sundown. O filme começa nos levando para a pequena cidade de Texarkana, uma região isolada cercada por estradas escuras, florestas e bairros tranquilos. Logo nos primeiros minutos, o longa deixa claro que aquilo não será apenas mais um terror comum. Existe uma sensação quase documental em toda a narrativa, como se estivéssemos assistindo a relatos reais transformados em filme. E isso deixa tudo ainda mais desconfortável. Durante uma noite silenciosa, um casal de jovens decide parar o carro em um local afastado da cidade. O clima é típico dos slashers clássicos, música baixa, estrada vazia e aquela falsa sensação de segurança que sempre antecede algo horrível. Então, ele aparece. Uma figura alta, usando roupas escuras e um saco cobrindo completamente o rosto. Sem dizer quase nada, o assassino invade o carro e começa um ataque brutal contra o casal. A violência é seca, rápida e extremamente perturbadora para a época. Diferente de muitos slashers posteriores que transformariam mortes em espetáculo, aqui existe um clima pesado e cruel. O assassino desaparece na escuridão logo depois. E esse é apenas o começo. Após o ataque, a notícia se espalha rapidamente por Texarkana.
A cidade inteira entra em estado de alerta. Jovens começam a evitar sair durante a noite, comerciantes fecham mais cedo e a polícia inicia uma investigação desesperada para encontrar o homem conhecido apenas como Phantom Killer. Mas o problema é que ninguém sabe quem ele é. Não existem pistas claras. Não existem testemunhas suficientes. E cada novo ataque torna o medo ainda maior. O assassino passa a atacar sempre durante a noite, escolhendo casais isolados ou pessoas vulneráveis em locais afastados. O mais assustador é a imprevisibilidade. Em muitos slasher dos anos 80, existe quase uma lógica nos assassinatos. Aqui não. O assassino parece surgir do nada, como uma presença invisível caminhando pelas ruas silenciosas da cidade. Existe uma cena particularmente perturbadora envolvendo um casal dentro de um carro estacionado próximo de uma estrada vazia. O clima construído pelo filme é fantástico. Não há exageros. Apenas silêncio, escuridão e tensão crescente. E então o assassino surge lentamente da noite. Essa simplicidade torna tudo muito mais assustador. O visual do Phantom Killer é um dos elementos mais marcantes do filme. O saco cobrindo o rosto transforma o personagem em algo quase desumano. Não existe expressão facial. Não existe humanidade. Apenas aqueles buracos escuros nos olhos observando suas vítimas. É impossível não perceber como esse filme influencia os slashers que surgiriam anos depois. O conceito do assassino silencioso perseguindo jovens durante a noite claramente ajudou a abrir caminho para personagens icônicos do terror dos anos 80. Enquanto isso, acompanhamos a investigação policial liderada por detetives locais que tentam desesperadamente impedir novos crimes antes que a cidade mergulhe completamente no caos. Mas existe algo curioso no filme. Mesmo sendo extremamente sombrio, ele ocasionalmente apresenta momentos quase estranhos de humor envolvendo alguns policiais e situações caricatas. Para muita gente, isso quebra um pouco a tensão. Mas, ao mesmo tempo, dá ao longo uma identidade própria muito diferente dos slashers tradicionais que viriam depois. E quando o terror retorna, ele retorna pesado. Uma das cenas mais famosas do filme envolve uma morte completamente inesperada e perturbadora utilizando um trombone preso a uma arma. É uma cena bizarra, cruel e surreal ao mesmo tempo, exatamente aquele tipo de momento que fica gravado na cabeça dos fãs de terror clássico. Conforme os ataques aumentam, Texarkana se transforma em uma cidade dominada pelo medo. As ruas ficam vazias durante a noite. Pessoas começam a dormir armadas. Pais proíbem os filhos de saírem de casa. A sensação constante é de paranoia. O assassino pode estar em qualquer lugar, observando, esperando. E o mais assustador é que o filme faz questão de lembrar o tempo inteiro que os acontecimentos foram inspirados em casos reais ocorridos nos anos 40, envolvendo o verdadeiro Phantom Killer de Texarkana, um criminoso que jamais foi oficialmente identificado. Isso adiciona uma camada extra de desconforto ao filme. Porque, diferente de muitos slashers onde tudo parece fantasia exagerada, aqui existe a sensação de que aquilo poderia realmente acontecer. Visualmente, Assassino Invisível tem aquela estética crua típica do terror dos anos 70. A fotografia é escura, as locações vazias e a atmosfera quase suja fazem o filme parecer um pesadelo perdido no interior americano. Não existe glamour. Não existe heroísmo exagerado. O ritmo do filme também é diferente do padrão acelerado dos slashers dos anos 80. Ele prefere construir tensão lentamente, deixando o espectador desconfortável antes de cada ataque. Isso faz com que algumas cenas sejam extremamente eficientes até hoje. E talvez seja exatamente isso que torna The Town Death Dreadsundo tão especial dentro do terror slasher. Mesmo décadas depois de seu lançamento, o visual do assassino continua assustador. E embora muitos slashers famosos tenham ganhado mais popularidade nos anos seguintes, esse filme permanece como uma peça importante da evolução do gênero. Sem ele, talvez vários clássicos dos anos 80 jamais existissem da mesma forma. Assassino Invisível não é apenas um slasher antigo. É um retrato sombrio de uma cidade consumida pelo medo, enquanto um homem sem rosto transforma a noite em território de caça. E quando as luzes se apagam, ninguém está realmente seguro.
Dawn Wells ficou eternamente conhecida pela televisão americana, principalmente por seu carisma e presença marcante em produções das décadas de 60, 70 e 80. Embora muita gente lembre dela por papéis leves e simpáticos, sua carreira passou por diversos gêneros diferentes, incluindo drama, aventura, comédia e até terror cult. Ao longo dos anos, ela participou de filmes que hoje carregam aquele charme clássico do cinema antigo e da televisão americana. Enredo de Amor, 1995. Uma comédia romântica leve e nostálgica sobre relacionamentos, encontros inesperados e confusões emocionais. O filme acompanha personagens tentando equilibrar amor, sonhos e situações engraçadas enquanto descobrem que a vida nem sempre segue o roteiro perfeito. Lutando pelo Futuro, 1983. Misturando humor adolescente e drama esportivo, o filme acompanha jovens tentando encontrar seu lugar no mundo enquanto enfrentam desafios pessoais, amizades e rivalidades típicas da juventude dos anos 80. Tem aquela atmosfera clássica dos filmes adolescentes da época. Torvelinho de Paixões, 1964. Um drama romântico marcado por emoções intensas, relações complicadas, conflitos sentimentais. O longa trabalha muito o lado emocional dos personagens, trazendo aquele estilo melodramático bastante comum no cinema dos anos 60. Falcão, o Grande Chefe Índio, 1975. Uma aventura com elementos de faroeste acompanhando conflitos, sobrevivência e jornadas em ambientes selvagens. O filme traz o clima clássico dos westerns da década de 70, misturando ação e aventura em meio a paisagens naturais e disputas perigosas. Return to Boggy Creek, 1977. Um terror leve com forte clima de lenda urbana, explorando histórias misteriosas, desenvolvendo criaturas escondidas em regiões isoladas. O filme aposta mais em atmosfera e suspense do que em violência, carregando aquele estilo curioso de terror familiar típico dos anos 70. Charles B. Pierce foi um diretor americano conhecido por criar filmes independentes com forte atmosfera regional, especialmente durante os anos 70 e 80. Seu estilo misturava suspense, terror, crime e aventura com uma pegada quase documental, algo que ficou muito evidente em produções cult daquela época. Pierce tinha talento para transformar lendas urbanas, ambientes rurais e histórias simples em filmes carregados de tensão e identidade própria. Impacto Fulminante, 1983. Um thriller policial intenso envolvendo perseguições, violência e investigações perigosas. O filme traz aquele clima clássico dos anos 80, com ação urbana, criminosos violentos e personagens tentando sobreviver em meio ao caos e à corrupção. O Passado Não Perdoa, 1979. Misturando suspense criminal e terror psicológico, o longa acompanha personagens presos a segredos e acontecimentos traumáticos do passado. O clima sombrio e a tensão crescente são os grandes destaques do filme. O Viking, 1978. Uma aventura inspirada em jornadas épicas, batalhas e sobrevivência. O filme aposta em ação, confrontos e exploração, trazendo aquela energia dos filmes de aventura clássicos produzidos no final dos anos 70. A Lenda do Boggy Creek II, 1985. Uma sequência voltada para o suspense e o mistério envolvendo criaturas lendárias escondidas em áreas isoladas. O filme mistura a investigação, a atmosfera rural e elementos típicos das histórias de monstros e lendas urbanas americanas. Ventos de Outono, 1976. Um drama com elementos de faroeste explorando conflitos humanos, sobrevivência e relações marcadas por perdas e dificuldades. O filme aposta mais no lado emocional e atmosférico do que na ação tradicional dos westerns clássicos. Ben Johnson foi um daqueles rostos clássicos do cinema americano que transmitiam presença imediatamente. Conhecido principalmente por seus papéis em faroestes e filmes de ação, ele construiu uma carreira respeitada em Hollywood interpretando personagens durões, experientes e marcados pela vida.
Com seu jeito autêntico e voz marcante, Ben Johnson participou de diversos filmes cult entre as décadas de 70 e 80, transitando entre westerns, terror, aventura e ficção científica. O Trem do Inferno, 1975. Um faroeste cheio de ação envolvendo perseguições, conflitos armados e disputas perigosas em meio ao clima brutal do Velho Oeste. O filme aposta em tensão constante e personagens tentando sobreviver em situações extremas. O Trem do Terror, 1980. Um slasher cult ambientado dentro de um trem durante uma festa universitária. O longa mistura suspense, assassinatos brutais e perseguições claustrofóbicas, enquanto o assassino misterioso elimina passageiros um por um. Cherry 2000, 1987. Uma aventura futurista cult ambientada em um mundo pós-apocalíptico, acompanhando um homem em busca de substituir sua companheira androide destruída. O filme mistura ação, humor e ficção científica com forte estética dos anos 80. O Enxame, 1978. Um clássico do cinema catástrofe envolvendo um ataque mortal de abelhas assassinas que ameaça cidades inteiras. Misturando terror e ficção científica, o filme aposta em paranoia coletiva e destruição em grande escala. Louca Escapada, 1974. Uma mistura de aventura e crime acompanhando perseguições, fugas e personagens tentando escapar de situações perigosas. O longa carrega aquele espírito livre e acelerado típico dos filmes de estrada dos anos 70.